Olá, meninos! Vamos começar a aula falando sobre números decimais. É uma introdução. Primeiro a gente vai relembrar uma ideia, que é a ideia da representação da fração através de um desenho. Então imagina que eu peguei um inteiro e dividi em 10 partes. Meu desenho não tá lindo, tá, gente? Mas é só para vocês terem noção. Então aqui eram para ser 10 partes iguais. Mas como eu fiz à mão, não tá igualzinho. Mas a ideia é você pegar uma barra, pode ser uma barra de chocolate, um bolo, alguma ideia de um inteiro e dividir em 10 partes. Se você pega uma dessas partes, você está pegando uma parte em 10. Ou seja, você está pegando um décimo. Ok? Então você está pegando uma parte em 10. Ou seja, você está pegando um décimo. Aí agora eu vou fazer um desenho parecido, mas eu vou colocar 10 para cá e 10 para cá. Se eu coloco 10 aqui e 10 aqui, no total eu tenho 10 vezes 10. Então eu tenho 100 partes. E aí eu tô colorindo uma das 100 partes. Aqui eu colori uma das 10. Aqui eu colori uma das 100. Então aqui eu tenho um centésimo. Um décimo pode ser representado por 1 sobre 10. Um décimo ou 0,1. Um centésimo eu posso representar por 0,01 ou falar um centésimo. Então aqui, gente, são todas as representações possíveis de um décimo. 1 sobre 10. Um décimo na forma de desenho, um décimo na forma por extenso e aqui 0,1 na forma decimal. Então, a gente vai, nessa parte, a gente vai falar muito da forma decimal e da forma de fração. Então, aqui, ó, é a forma decimal. Aqui é a forma de fração. A mesma coisa para um centésimo. Aqui é a forma na forma de fração e aqui é a forma decimal. E aí eu não vou desenhar, né, gente? Porque agora eu queria falar de 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 seria a mesma coisa que um milésimo. E aí o desenho aqui eu coloquei 10 e 10 para colorir 1, né? Aí de 1 milésimo seria o quê? Pode ser 10 aqui e 100 aqui. Então ia dar uma coisa muito grande. Então não faz sentido a gente desenhar. Tá bom? Então 1 milésimo, eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre 1000 é igual a 1 milésimo que é 0,001. E aí, mas eu não vou fazer a representação do desenho, porque vai ficar muito grande. Beleza? Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Então, pensa nisso aqui, se você quiser anotar no seu caderno, dá um pause aí nesse momento. E agora nós vamos falar de outra fração, tá? Agora eu quero fazer outro exemplo. Imagina que eu tenho um desenho que também é 10 por 10, mas ao invés de colorir um quadradinho, eu colori uma fileira inteira, outra fileira inteira, outra fileira inteira e mais 4 quadradinhos. Faz de conta que chegou só esse desenho para você. Então vamos pensar quanto que é. Você contou e você percebeu que são 34 coloridinhos. 34 quadradinhos coloridos. Aí você contou aqui, são 10. Você contou aqui, são 10. Se aqui são 10 e aqui são 10, o total são 100. Ou seja, você tem 34 quadradinhos coloridos em 100. Ou seja, isso aqui é 0,34. Ou, se for escrever por extenso, seria 34
4 centésimos. Agora, gente, nós vamos falar dos números decimais, mas separar ele em duas partes. Sempre um número decimal vai ter uma parte inteira e uma parte decimal. E o que vai definir qual que é a parte inteira e qual que é a parte decimal é a vírgula. O que tem antes da vírgula é a parte inteira. É aquela milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena, dezena, unidade. Você lembra quando você estudou há muito tempo atrás o quadro valor de lugar? Então, isso aqui você já tinha estudado há muito tempo atrás. Aí agora a gente está acrescentando essas três partes aqui. O décimo, centésimo e milésimo. E funciona parecido com essa parte aqui, ok? Então vamos pensar o número 5,4. 5,4. Aí eu vou colocar o 5 na parte da unidade. A vírgula fica aqui, o 4 fica aqui. Então a melhor maneira de você ler são 5 unidades, ou só 5, não precisa falar a palavra unidade, e 4 décimos. Então é 5 inteiros e 4 décimos. Agora, 12,03. 12. 1 é dezena, 2 é unidade, 0 entra aqui e o 3 aqui. Então, são 12 inteiros e 3 centésimos. Ok? 12 inteiros e 3 centésimos. Último número. 3,451. 3 inteiros e 451 milésimos. Ok? 3 inteiros, 451 milésimos. Porque a última casa que ele ocupa é o milésimo. Então, são 451 milésimos. Tudo bem?